Olá, alunos do CIEM. Um dos temas que nós precisamos estudar é sobre o Conselho do Ártico. Vale lembrar que as primeiras negociações começaram em 1991, mas só em 1996 é que esse conselho foi definitivamente criado. Ele tem a participação de 8 países árticos, que são eles: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, Islândia, Noruega, Rússia e Suécia. Essa é uma região de muitos interesses econômicos e geopolíticos, já que ela contém muitos recursos naturais, muitas rotas comerciais, é área de muita influência política, principalmente para as potências, né, como Estados Unidos e Rússia. A seguir, vocês vão assistir um vídeo que, na verdade, é uma coletânea de algumas notícias e reportagens sobre o assunto. Com isso, vocês vão ter mais embasamento, informações para poder debater e tratar do tema. No último verão, no hemisfério norte, na metade deste ano, a camada de gelo no Ártico sofreu uma diminuição recorde, desde que começou a ser medida há meio século. Isso provocou uma verdadeira corrida para a exploração dos recursos existentes na região. Debaixo das geleiras do Ártico existe um tesouro avaliado em 9 bilhões de toneladas de petróleo, além de enormes reservas de gás. Isso significa 25% das reservas globais a serem exploradas. O Ártico se espalha por mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, cercados pelo Canadá, Estados Unidos, Noruega, Groenlândia e Rússia. Durante décadas, o custo e as dificuldades impediram a exploração desses recursos. Mas o aquecimento global, que desfaz as camadas de gelo, facilitou o acesso a essas reservas. Desde a década de 50, a camada de gelo no Ártico já se reduziu à metade, passando de 4 para 2 metros em média. O degelo abriu a passagem noroeste, entre Atlântico e Pacífico, reduzindo em 1/3 o tempo de viagem entre Europa e Ásia. Até 2035, essa passagem estará aberta à navegação durante 6 meses no ano. Isso provocou uma corrida entre as companhias petrolíferas, que pretendem transformar todo aquele petróleo e gás em bilhões de dólares. Com os preços e a demanda em alta no mercado internacional, diversos projetos estão em andamento, atraindo para a região praticamente todas as gigantes do setor. A questão da geopolítica do Ártico é uma questão bastante recente. Dos anos 90 para cá, basicamente, o Ártico tornou-se uma região, em termos geopolíticos, mais importante do que jamais teve no passado, uma importância crescente, em função, fundamentalmente, de um problema ecológico. Nós estamos tendo, com o aquecimento global, uma redução das calotas polares e, com isso, estão se abrindo o que está sendo chamado, o que é chamado, na verdade, desde a antiguidade, desde a Idade Média aproximadamente, de a passagem noroeste e a passagem nordeste. A passagem chamada nordeste é a passagem que vai pela Europa, passando pelo norte da Europa, Noruega, Rússia, ou seja, saindo do Oceano Atlântico Norte em direção ao Ártico, para dali alcançar o Oceano Pacífico. Uma viagem infinitamente mais curta do que se os europeus fossem fazer a circunnavegação pelo sul da África, ou mesmo pelo canal de Suez, passando pela África, pelo mar Mediterrâneo. Então, a abertura deste canal, né, desse descongelamento, para os europeus, seria extremamente estratégica, com uma economia de bilhões de dólares, acelerando todos os transportes por essa região. A Rússia já aproveitando a sua presença geopolítica na região, recentemente tomou uma atitude um tanto controversa, agora em 2008, colocou um submarino, né, nuclear de grande capacidade de mergulho, águas bastante profundas, e colocou uma placa no fundo do Oceano Glacial Ártico, dizendo que aquela parte da região do Ártico pertencia à Federação Russa. Imediatamente, vários outros países, né, protestaram desse verdadeiro domínio da Rússia sobre o Ártico, mas ela, de fato, tem fronteira com o Ártico e tem direito, pelo direito internacional, ela tem direito à posse de uma grande área das águas do Ártico. Não são águas internacionais, são águas russas. Assim como a Noruega também tem uma parte, a Dinamarca também tem uma parte por causa da sua presença com a Groenlândia, o Canadá e os Estados Unidos por causa do Alasca. Então, o Ártico é uma espécie de oceano fechado que está sendo disputado por essas 5 grandes potências. A passagem do noroeste que eu citava se dá também do Atlântico Norte, só que agora em direção ao Canadá.
né, passando pelo norte do Canadá. Então, para o Canadá, para o Alasca e, portanto, para os Estados Unidos, essa segunda passagem também será extremamente importante, facilitando a ligação da América com o Oceano Pacífico. Então, teremos aí, nos próximos anos, certamente, uma série de tratados, uma série de atritos e de conversações geopolíticas para acertar as relações internacionais sobre a circunnavegação pelo Ártico, para acertar os direitos, né, internacionais sobre o subsolo, né, dessa região também, que certamente é rico em petróleo. Calcula-se que haja aí pelo menos 20% das reservas mundiais de petróleo na região. Los datos indican que el océano Ártico tiene hasta el 30% de las reservas mundiales no explotadas de gas y hasta 13% de petróleo y además unas reservas muy ricas de diamantes, oro, estaño, plomo y otros minerales. Según las previsiones, debido al aumento de las temperaturas medianas mundiales, el posible deshielo en próximas décadas facilitaría la exploración de estos recursos. El Ministerio de Exteriores de Rusia destacó que durante los últimos 10 años el país ya ha llevado a cabo amplias investigaciones. Eso, junto con pruebas de geofísica, batimetría y de profundidad, permite reunir una mayor cantidad de pruebas que presentar. Rusia hizo un buen trabajo, que Rusia tiene buenos datos y buenas capacidades de investigación para demostrar esta pertenencia, y hacer lo mismo con los mismos elementos en el Ártico puede ser un buen precedente para ampliar esta soberanía rusa en sus mares. Las chances son las mismas para todos, depende, digamos, de la conformación geológica y los datos que presenten y la capacidad de financiamiento de esos proyectos que tiene cada estado, que van a ser igualmente evaluadas por la Comisión de Límites. Rusia fue el primer país que en 2001 aspiró un área en el Ártico, rica en hidrocarburos, que incluye las cordilleras de Lomonosov y Mendeleev. Una solicitud que ya ha sido denegada por falta de datos. Pero si los científicos rusos consiguen demostrar que las cordilleras son una continuación de la plataforma ártica nacional, Rusia tendrá derecho prioritario para explorar estos valiosos yacimientos. Alexandra Modarenko, RT. A presença russa no Ártico é considerada pelo Kremlin uma prioridade face à competição crescente de vários países interessados na exploração de uma região que se acredita conservar um quarto do petróleo e gás não descobertos do planeta. Participam nesta cimeira os países membros do Conselho do Ártico: Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Rússia, Noruega, Islândia, Suécia e Finlândia. E países interessados na posição estratégica do Ártico do ponto de vista comercial e militar, como a China e o Japão. O governo russo quer desenvolver um programa de prospecção da plataforma continental do Ártico e de exploração dos seus recursos minerais até 2030, prevendo aumentar a extração de petróleo para um volume 5 vezes superior e a extração de gás para 4 vezes mais.